Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, né? Estamos de volta aqui para mais um podcast, mais um programa. Aqui, Compromisso com a Verdade. Estamos aqui direto dos estúdios da TV Kadosh, na nossa igreja Kadosh, aqui na rua São Miguel, no número 345, aqui no bairro de Afogados. Olha, que alegria, muito bom ter você, é muito bom contar com a sua audiência, contar com a sua visibilidade, com o seu compartilhamento, sabe? Muito bom mesmo. Somos gratos a Deus porque você faz parte desse programa. Esse programa existe porque você está aí do outro lado, trabalhando aí conosco, tá bom? Então, tem um pedido para fazer para você. Vamos lá? Aproveita agora, curte, compartilha e comenta, tá bom? Faz isso aí, vamos expandir, vamos mandar para outras pessoas e certamente Deus vai falar com alguém. Olha, eu tenho recebido algumas mensagens no meu privado de pessoas dizendo: olha, pastor, essa palavra mexeu comigo, Deus me abençoou muito. Então, eu quero que você seja partícipe também desse movimento de ministrar, de levar a palavra através aqui do nosso canal, tá bom? Que legal, nós vamos juntos aqui, mais um podcast, Conhecendo a Verdade. E hoje nós temos um tema bem interessante. Nós vamos tratar sobre o Deus que pode todas as coisas. O Deus que tudo pode. Pois é esse Deus que você serve, é esse Deus que você adora. Então hoje vai ser forte a palavra. Olha, não desista, não jogue a toalha, não jogue o tapete, não desista, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Amém? Vamos começar orando. Eu quero ler o texto e quero compartilhar com você esses minutos aqui, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá. Pai, muito obrigado por mais um momento, por mais um podcast, por mais uma mensagem, Deus. E queremos te pedir agora que a tua graça, que o teu poder, ó Deus, que o Espírito Santo ministre aos corações agora, aonde estiver, Pai, de uma forma especial. Não sabemos o horário, se é agora à noite, se é pela madrugada, se é à tarde, pela manhã, mas a minha oração é que essa palavra encontre guarida nesses corações agora, Pai. E que haja um mover sobrenatural. Que seja esse programa uma resposta de Deus para a vida dos teus filhos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero nortear a minha palavra nesse instante no livro de Jó, capítulo de número 42. Preste atenção. Jó 42, que diz assim: E então respondeu Jó ao Senhor: Senhor, pensei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eita, glória a Deus. Olha, Jó disse assim: eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Deus está no controle de todas as coisas. Então, em cima desse tema, eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração nesse momento. O Deus que pode tudo. O Deus que tudo pode. O Deus que faz milagres. Agora, quando Jó traz essa expressão, ele escreve aqui esse texto. Jó estava passando por um processo muito sério, processo de experiência com Deus. Escuta, você sabia que você precisa ter uma experiência com Deus? Você sabia que cada um de nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com Deus?
Porque tem muita gente que vive das experiências dos outros. Ah, mas eu encontrei o irmão fulano que passou por isso e que Deus fez isso. Ah, mas eu encontrei a irmã ciclana. Ah, mas eu encontrei... Ei, e você? Qual a experiência que você está tendo com Deus? Porque eu quero trazer para você uma narrativa à luz da palavra, mas também da teologia. Quando nós estudamos a teologia, nós entendemos que existe duas coisas bem diferentes e que são parecidas, mas têm a conotação bem diferente. Por exemplo, o que é natural de Deus e o que é natural do homem. Como é que Deus faz? Como é que o homem age? O que é que Deus tem que só Ele tem? E o que é que Deus tem que Ele tem e que Ele compartilha conosco? Então, isso na teologia nós chamamos de atributos. Então, são os atributos naturais e são os atributos morais de Deus. Preste atenção, guarda isso aí. Atributos naturais, quer dizer, só Deus tem, é natural dele. Atributos morais, o que são os atributos morais? São aqueles que Deus tem e que Deus compartilha conosco também, tá? Então vamos entender aqui. Quais são os atributos naturais de Deus? Nós relacionamos aqui pelo menos 3 para compartilhar nesse bate-papo aqui. Primeiro, a onipresença. Onipresença. Segundo, a onipotência. Em terceiro, a onisciência. Esse prefixo oni quer dizer todo. Então, somente Deus é todo conhecimento. Ele sabe de tudo. Aquilo que eu vou falar, o Salmo 139, Davi escreve e diz assim, olha, ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece. Tu já sabe de tudo, porque Deus é onisciente. Deus conhece o meu, Deus conhece o teu coração, tá? Depois ele diz que ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Porque a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos dele. Ele é Senhor absoluto. Então, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus. Por isso é que nós chamamos de atributos morais de Deus. Naturais de Deus. E quais são os morais de Deus? É aquilo que Deus tem e que ele compartilha conosco, tá? Quais são esses atributos? Por exemplo, o amor, a misericórdia, o perdão. Então, isso aí são coisas de Deus, mas que ele compartilha conosco também, ok? Então, até aí está o preâmbulo do nosso bate-papo que eu vou trazer agora para o texto que eu acabei de ler com vocês. Em Jó, capítulo 42, Jó diz, eu sei, Senhor, que tudo tu podes. Tudo. Deus pode tudo. Deus sabe de tudo. Ele é Senhor absoluto. O grande problema do homem é entender essa soberania de Deus. É entender esse poder de Deus. Mas ele diz assim, Jó diz, nenhum dos teus planos, nenhum poderão ser frustrados. Mas para Jó dizer isso, gente, Jó teve que aprender a duras penas a pancada da vida. Por quê? Se você vê o capítulo 1 de Jó, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha frotas de camelos. Jó tinha dinheiro, Jó tinha fazendas, Jó tinha tudo isso. E de repente Jó perde tudo. Existia uma coisa em Jó, que a gente vai entender aqui, que Jó era prepotente. Talvez você não concorde comigo, fica à vontade. Mas Jó chegava a oferecer sacrifício a Deus pelos pecados que os filhos
ainda iriam cometer. Olha que soberba. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu estou oferecendo esse sacrifício aqui, porque se amanhã meu filho cometer pecado, você não castigue, ele já está perdoado, porque eu já estou oferecendo. E era um ato que era normal, oferecer a Deus sacrifícios, pedir perdão a Deus, isso no período da lei. E Jó fazia isso, Jó oferecia, Jó era autossuficiente. Mas chega um momento, irmãos, que Jó vai colher muitas perdas. E na nossa vida é assim. Tem época que está tudo dando bem, tem época que está tudo tranquilo, né? Aí, de repente, sopra um vento. De repente, a coisa muda. E Jó precisa passar por um processo muito grande. E o processo que Jó vai passar é doloroso. Ele começa a ter perdas, ele perde a fazenda, ele perde os gados, e começa a chegar funcionários dele e dizer: Jó, eu estava no campo e deu um vento e matou, e Jó, e aconteceu isso, e a casa caiu, e pegou fogo, e morreu, e era só notícia, só tragédia. Mas a Bíblia diz, eu acho muito interessante, eu quero compartilhar com você, eu quero fazer esse podcast hoje, tipo um estudo, para que você seja também abençoado, tá? Nessa colocação. Aí Jó, depois que recebe toda essa notícia, e eram notícias ruins, né? Diz assim, ó, no versículo 13, sucedeu um dia em que os seus filhos, suas filhas comiam, bebiam na casa do seu irmão primogênito, e veio um mensageiro a Jó e disse: Ei, os bois lavravam, as jumentas pasceiam juntos a ele. De repente vieram os sabeus e levaram e mataram. Então começou a vir uma sucessão de notícias ruins. Só que o texto diz também, no capítulo 1, que versículo 5, diz: decorrido turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos, sacrificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos, e diziam: talvez tenha eles pecado, algum dos meus filhos, blasfemado contra Deus. E Jó fazia isso continuamente. É engraçado, irmãos, que nesse momento que Jó se apresenta diante de Deus, aí diz que o diabo vem também. E o diabo vem no momento da adoração, é no momento bom, é no momento que você tiver mais intimidade com Deus, naquele momento que você está vivendo aquela experiência profunda, gostosa com o Senhor, que o inimigo vai ficar irado. Se você vive uma vida que não agrada a Deus, Satanás não está preocupado com você, porque você já está fazendo a vontade dele. Quando eu falo você, por favor, não estou me dirigindo pessoalmente, estou dizendo o homem, no contexto generalizado. Quando o homem vive uma vida que desagrada a Deus, ele agrada o diabo. Porque o próprio Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai amar um e aborrecer o outro. Não tem para onde. E aí, o diabo vem e começa a dizer: olha, Jó, e Deus fala assim: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, se desvia do mal. E aí Jó vai dizer assim, Satanás diz assim: mas também tu cercasse ele de bens, tu desse tudo a ele, aí ele está te adorando. Isso é um pensamento, irmãos, e que muitos crentes vivem isso. Eu só tenho força para dar glória a Deus se estiver dando tudo certo. Ah, se deu tudo ok, não tô doente, não tem enfermidade, está tudo bem, então eu glorifico a Deus e tal. E essa teoria é uma teoria maligna, demoníaca. Porque Satanás diz assim: olha, Jó só te adora porque tu desse muita coisa a ele. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Você adora ele porque você tem experiência com ele. Eu adoro a ele porque eu tenho experiência com ele. Eu sei que o meu Redentor vive. Tá? E aí nesse contexto aí Deus permite que algumas coisas deem errado na vida de Jó. Engraçado, né? O Deus que pode tudo, ele pode até permitir que coisas
que situações, que algo dê errado. Não é para nos punir, não é para nos maltratar, mas é para provar o que está no nosso coração. E no final, ele provar que ele é Deus sobre todas as coisas. Jó entra nesse desespero de perdas. Por fim, a própria esposa dele o vê doente, cheio de chagas, de feridas, e a esposa diz assim: tu ainda é crente? Em outras palavras, tu ainda acredita nesse Deus? Que Deus ruim é esse? E Jó diz algo interessante para aquela mulher, diz assim: ei, tu falas como uma louca. Olha que coisa. Deus me deu tudo isso. Por que eu não posso suportar esse momento? Mas o que me chama a atenção é que Jó, no versículo 20, ele diz assim: ele levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou-se em terra, adorou ao Senhor e disse: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Diz assim, versículo 22, em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus culpa alguma. Imagina uma coisa, Jó era rico, Jó tinha fazendas, Jó tinha gados, Jó tinha camelos, Jó tinha tudo. Mas quando ele perde tudo isso, ele não diz assim: foi Deus que me castigou, não. Ele diz: o Senhor Deus me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Gratidão. Gratidão. Mas aí a história vai se desenrolando e a vida de Jó vai entrando aí em apertos e mais apertos. E Jó vai vivendo situação ou situações adversas. Ele perde tudo. Por fim, ele perde os amigos. Ele perde filhos. Morre os filhos. Você sabe, para um pai, o que é perder um filho? Não é fácil. Mas tudo isso era um trabalhar de Deus. Mas chega lá no capítulo de número 37, acontece algo interessante. No capítulo de número 37, 38, Jó está vivendo um momento e na sua fragilidade humana, tem momento que ele dá uma titubeada. Mas no capítulo 20, ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Olha que eu não cheguei ainda no texto que eu vou pregar não, viu? Que eu quero trazer para você não. Eu estou dando esse panorama para você entender como funcionam essas coisas. No capítulo 20, versículo 15, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava dizendo: eu sei que Deus vai me tirar dessa. Eu sei que eu vou vencer. Eu perdi tudo, mas Deus vai me restituir. Mas para que isso acontecesse, Jó precisou passar por uma experiência com Deus. No capítulo de número 38, aí Deus aparece a Jó e faz algumas perguntas, porque Jó já estava mudando de situação. Jó já estava querendo novamente reclamar. E aí Deus fala assim, Jó, capítulo 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é você? Talvez você esteja dizendo assim: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Tem gente que fala: Deus, o Senhor é ruim. Deus, por que o Senhor parece que não me ama mais? Parece que o Senhor gosta mais de fulano do que de Beltrano. Não. E Jó estava entrando nesse caminho aí. E aí Deus dá uma chamada nele e diz assim a ele: ó, quem é este que escurece os meus desígnios? Aí ele fala no versículo 3: cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber, se é que tu podes. Aí Deus vai fazer umas perguntinhas bem básicas a Jó. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra?
Pergunta boba, né? Onde é que estava tu, Jó? Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? E quem lhes assentou a pedra angular? Olha, cada pergunta bobinha para Jó, que estava todo com o peito inchado. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilava todos os filhos de Deus. Aí Deus faz outra perguntinha para ele aqui, olha. Quem pôs ferrolho no mar, como portas, quando o irrompeu da madre? Quando eu lhe pus nas nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Deus fala, quem pôs ferrolho no mar? Aquele marzão que vem ali, aquele monte de água, e a onda vem revolta, quando chega na praia, ela para ali. Porque Deus falou, é até aqui. Então, nós estamos falando do Deus que pode todas as coisas, irmãos. O Deus que tem poder, o Deus que tem autoridade. E é esse Deus que diz assim, ei, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Jó passou por todas essas lutas para entender quem era Deus. E no final, no capítulo 42, ele diz, Senhor, eu sei que tudo tu podes. Eu sei que tu pode tudo, Senhor. Nada é impossível para o Senhor. E ele diz aqui, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. E aqui no versículo... Nesse texto aqui do versículo 42, ele vai dizer assim, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pronto, vou chegar agora, cheguei no 42. Jó está dizendo, eu precisei passar por toda essa luta para entender que o Senhor é quem está no controle da minha vida. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Quando é que os olhos de Jó começam a ver a Deus? Quando ele se quebranta. Quando ele se lança na presença do Senhor. Deixa eu te dizer, irmão, tem coisa que você está passando, ou poderá passar, ou já passou, não sei, que você não vai entender. Mas é aí que o Senhor entra e diz assim, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Aleluias. Eu sei, Senhor, que tudo tu podes. E os teus planos, os teus desígnios, ninguém vai frustrar. Vou falar para você uma coisa. Ninguém vai impedir o que Deus tem na sua vida. Aquilo que Deus vai fazer. Aquela palavra que Ele prometeu. Aquilo que o Senhor já fez. E aquilo que o Senhor vai fazer. Ele fará muito mais. Jó passou toda essa luta, irmãos, para entender. E ele entende. Ele disse, agora eu sei, Senhor, que tu podes tudo. Tu podes até tirar o que eu tenho. Tu podes até permitir que eu não conquiste. Mas uma coisa eu sei, é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, meu irmão. Não duvide. Jó disse assim, agora os meus olhos te veem. Ele estava dizendo assim, depois que eu passei toda essa luta, toda essa tribulação, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a te conhecer. Porque eu te conhecia só de ouvir falar. Tem gente que conhece de Deus, tem gente que só vive contando experiência de Deus na vida dos outros e na sua vida. Deus quer que você conte as suas experiências. Deus quer falar com você. Deus quer fazer com você
Deus vai fazer com você. Não duvide, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, meu irmão. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que a luta venha. Escuta uma coisa. Deus é o Deus que muda a situação. No versículo 10, Jó 42, 10, ele diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus vai mudar a tua sorte. Deus quer mudar a tua sorte. E quando ele muda a sorte, ele diz assim, eu mudo o sistema, eu mudo a situação. Ele diz, eu vou te abençoar com o dobro do que você tinha. Irmão, se você recebe essa palavra aí, dá um glória a Deus. Comenta aí agora, estou esperando aqui você, comenta aí conosco aí, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus vai mudar, Deus vai fazer uma coisa grande, Deus vai renovar, Deus vai abrir portas. Sabe por quê, queridos? Porque Ele pode tudo. O homem pode ter dito que não. A situação pode ter dito assim, eu olhei para essa situação, como é que eu vou sair dessa? Diga como salmista, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você colocar tudo nas mãos de Deus, quando você se derramar na presença do Senhor, Deus vai mudar a tua sorte, vai mudar a sorte da tua casa, da tua família. Glória a Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre sua vida aqui. E eu quero que você termine dizendo como Jó, eu sei, Senhor, que tu podes e que nenhum dos teus planos poderão ser mudados. Aquilo que Deus determinou na sua vida vai acontecer. Pastor, mas estava chegando, estava nas minhas mãos e escorregou, saiu. Se saiu e não voltou é porque não era plano de Deus. Mas se for plano de Deus, vai sair, vai voltar. Alguém vai ser usado para trazer de volta aquilo que o diabo tentou tomar de você. Você crê nisso? Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Eu sei, Senhor, que tudo tu podes. Eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Versículo 12 diz, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Por isso que o sábio Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz, melhor é o fim das coisas do que o começo. Não é como você começa, é como você termina. E a minha mensagem hoje é para que você creia que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua casa. Ei, não tem batalha perdida para o nosso Deus. Diga como Jó, eu sei, Senhor, que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Sabe quais são os planos que se frustram? Os meus. Se não estiverem alinhados com os planos dele. Mas se o plano dele está alinhado com o meu está alinhado com o dele, vai acontecer. Você crê? Vai acontecer. Vai chegar o momento que será o seu momento. Em nome de Jesus. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Eu quero trazer palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de coragem. Porque o Senhor está no controle. O Senhor está dizendo, não temas. Não temas. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, o teu Senhor, o teu pastor. Que Ele te abençoe. Que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra abençoou você, agora mesmo, compartilha, manda para os seus grupos, manda para os seus amigos, manda aí para um monte de gente e diz assim, ei, Deus tem uma palavra para você, não desista. Na nossa vida tem dias bons, tem dias ruins, tem dias de alegria, tem dias de tristeza, não é verdade?
mas eu sei que eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. A graça dele, ela é derramada sobre nós. Amém? Muito obrigado você que ficou conosco. Quero fazer um convite para que você esteja em um dos nossos cultos aqui na Kadosh. Toda terça-feira temos o culto de intercessão, ministério de intercessão. Quinta-feira, culto da esperança, uma palavra de motivação, uma palavra de Deus. Domingos, nossos 2 cultos, né? Às 17 e às 19 horas, juntos aqui para a glória do Senhor Jesus. Tá bom? Conto com você. Quero agradecer também ao David, que está aqui com a gente, na técnica, na operação ali. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembrando, Igreja Kadosh, Rua São Miguel, 345, aqui em Afogados, aqui no bairro de Afogados. O Banco do Brasil está em frente à nossa igreja. Se você achar o Banco do Brasil, acha a nossa igreja. Uma igreja linda, abençoada. Olha, um mover de Deus. Cada culto, Deus está fazendo uma coisa nova. Amém? Vamos orar. Receba a bênção agora. Pai, nós abençoamos cada vida, cada pessoa. Nós declaramos em nome de Jesus a tua bênção, Pai. Profetizamos que tem milagres chegando. Senhor, não é essa luta que vai nos parar, nem vai fazer com que nós desistamos da caminhada. Nós vamos até o fim, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode mudar essa situação. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado você que está aqui conosco, está nos acompanhando. Tem muita gente, não dá nem tempo de ler todos, mas que Deus abençoe você e manda aí para outras pessoas. Shalom Adonai, um beijo no coração. Deus é bom, Deus é Senhor e Ele pode todas as coisas. Até o nosso próximo encontro, no nome de Jesus.